Boa tarde, turma. Sejam bem-vindos para essa nova etapa agora que estamos iniciando, a etapa final do nosso componente de pesquisa e prática educativa 1. Eu sei que a gente falta menos de um mês para concluir o componente, então já está chegando na reta final. Queria dizer a vocês que eu entendo que é normal, todo o processo de pesquisa, de produção de um objeto, a gente fica um pouco angustiado, fica na dúvida se é isso mesmo que a gente quer pesquisar. É uma espécie de um contrato que você faz com o campo, né? Com a leitura. Você define um plano de trabalho que vai seguir algum tempo. Mas a primeira coisa que eu tenho a dizer é que isso é normal. Todo mundo que está fazendo uma pesquisa em algum momento hesita, tem dúvidas. E mais do que isso, a gente está numa disciplina que ela só está exercitando, ela é prática de pesquisa para vocês exercitarem. Vocês vão ter mais de 2 anos, né? Mais ou menos 2 anos para verem se é isso mesmo que vocês querem. Quando tiver um orientador, conversar com ele sobre esse tema, sobre o que vocês vêm fazendo. E eu costumo usar a metáfora do pão, padeiro. Fazer pesquisa, escrever um texto é como produzir um pão. Você mexe, deixa lá a massa quieta, depois vai, volta, mexe de novo. Esse processo de afastamento e de reaproximação do pesquisador com o seu objeto de estudo, ele é importante. Então, esse exercício que nós fizemos agora só foi uma primeira aproximação, tá? Então não fiquem angustiados, de coração, se esforcem para agora aprenderem o processo e vocês vão ter tempo suficiente para voltar e daqui a um tempo, né, terminar esse semestre, vocês poderão retomar esses trabalhos que vocês vieram fazer e confirmar se é isso mesmo que vocês desejam, né, se esse é o tema que vocês realmente querem. Então eu vou pedir a vocês que se permitam experimentar esse processo, essa etapa de fazer o levantamento, de fazer de problematizar uma questão e ao mesmo tempo mais para frente vocês vão amadurecer nessa ideia, tá? Agora o processo é esse, de ajuda mútua. A gente deu para perceber que nos fóruns muitas pessoas têm temas comuns. E aí, nesse processo agora, que é essa etapa que a gente vai entrar agora, que eu chamo da revisão sistemática da literatura, que a gente na verdade não vai fazer uma revisão sistemática, que é um processo mais complexo e que leva um pouco de tempo, mas a gente vai experimentar como é que funciona isso. E vocês viram na mensagem, eu estou indicando pelo menos 2 sites, dois portais que são fundamentais para um pesquisador hoje, que é o portal de periódicos da CAPES, que reúne mais de uma dezena de revistas indexadas, que produzem artigos recentes, artigos validados pela comunidade científica, e também o portal de dissertações e teses da Biblioteca de Teses e Dissertações do Brasil, que reúne todas as dissertações e teses que vão sendo defendidas e estão lá no formato digital. A primeira coisa que eu queria dizer a vocês esses portais, eles têm um perfil. Você acessando ele de uma universidade, existe um convênio entre os IPs dessas universidades com esses ambientes, que eles têm uma abertura, tem um convênio que eles disponibilizam muito mais trabalhos. De casa dá para fazer. Eu estou fazendo, o que eu vou mostrar para vocês é daqui de casa, mas não é a mesma coisa de você estar numa universidade. Então, quem tiver a oportunidade de entrar numa universidade pública, de entrar numa biblioteca e entrar lá na internet, vai ter acesso a mais trabalhos, tá? Vai ter acesso a mais dados, mais informações, mais produções do que você acessando de casa. Mas o importante agora é o exercício. Então, o que é que eu vou pedir a vocês? Essa é uma semana um pouco atípica, uma semana que vai ter um feriadão, e aqui na nossa região a tocha também está passando, desde quarta-feira, por exemplo, aqui em Senhor do Bonfim já vai ter atividades suspensas. Então que vocês aproveitem esse recesso, esse tempo, assim, essa semana meio atípica, para fazer essas leituras e socializar o que vocês estão lendo. Não precisa encontrar muitos trabalhos. A ideia é que vocês encontrem um artigo, 2 artigos, uma tese, uma dissertação, dê uma olhada, mais ou menos o que é que elas abordam, e vá socializando. Por que socializar no fórum? E essa pontuação que nós fazemos. Como já indicamos, a gente viu que tem pessoas que têm temas parecidos, comuns, né? Então, à medida que você encontra no trabalho, você socializa o que você encontrou, você está ajudando o seu colega que tem aquele mesmo interesse. E eu não sei se lá na frente vai ser, por exemplo, uma opção da coordenação, se vai ser o trabalho, vai ser uma monografia individual ou coletiva, mas a ideia é que essa troca agora inicial possibilite que vocês se ajudem, né? Independente de ser produções individuais como nós estamos trabalhando, se ela vier a ser coletiva, vocês poderão compartilhar esses achados, né, na revisão de vocês. Então, o fórum tem essa finalidade. Você vai encontrar um artigo, vai dizer, eu encontrei tal artigo que fala sobre isso, isso e isso. É socializar, exatamente, fazer a leitura dele e socializar. E esse trabalho de ler um artigo e falar sobre ele, ele ajuda você no seu trabalho de fundamentação teórica.
Porque você começa a ler sobre aquele tema, você começa a saber o que é que foi pesquisado, o que é que foi achado, você vai ver exatamente qual foi a pergunta que foi feita. Isso ajuda você a delimitar melhor o seu problema e, ao mesmo tempo, a dar uma subsídio, uma qualidade, né, um lastro mais forte para a sua fundamentação teórica. Então, o que vamos fazer agora é esse diálogo com esses achados que você possa socializar no fórum e, ao mesmo tempo, você vai aproveitar isso daqui a pouco, daqui a mais uma semana, 10 dias, para colocar isso naquela parte sua que chama revisão de literatura / fundamentação teórica, que a gente sabe agora que é só um exercício, tá bom? Então vocês vão ter que entrar, vou abrir aqui o meu computador, naquele endereço que eu coloquei para vocês lá no Moodle, tem assim, ó, periódicos, CAPES, e você vai chegar aqui, basicamente nessa parte aqui, inserir termo. Eu vou dar um exemplo do termo indisciplina. Indisciplina escolar. Até aqui que eu fiz um teste escolar. E quando você clica aqui enviar, vocês vão ver que ele vai aparecer artigos, tá vendo? Indisciplina escolar, uma construção coletiva, representações sociais da violência em disciplina. Todos esses artigos aqui, tá vendo? O texto está completo, está disponível na internet. Disciplina escolar, perspectiva por um grupo de alunos. São vários e vários. Ó, eu estou buscando de casa, imagine de uma universidade. Você tem muito mais opções. Você vai escolher pelo menos um ou dois e vai fazer uma leitura para socializar. Outro endereço que eu queria mostrar para vocês, que eu vou passar agora, que é a Biblioteca de Teses e Dissertações. O endereço também está escrito lá na abertura do fórum. E aí você vai chegar aqui e vai colocar a mesma coisa. Ó. Eu coloquei aqui indisciplina escolar, que é o assunto, mas eu posso botar aqui, eu vou botar todos os campos, porque pode ser título, autor, ele vai pesquisar por tudo, né? Pode ser pelo assunto, pelo autor, pela instituição. E aí vamos ver o que é que ele vai encontrar aqui para mim, quando eu boto indisciplina na escola. Olha quanta coisa aqui de dissertação. Tese, indisciplina e transgressão na escola. Tem uma tese de 2015, ou seja, bem recente. Você tem disciplina, dissertação. Eu encontrei, só para vocês terem uma ideia, só com esse tema aqui, só com essa, são algumas dezenas, né, de trabalhos que a pessoa pode se interessar. Então, esses sites eles têm essa finalidade de ajudar a encontrar produção científica validada pela comunidade científica, e você pode ler com calma. E a ideia é essa: todo mundo no Brasil que está fazendo uma pesquisa, seja ele num mestrado, numa especialização, numa graduação, num doutorado, num pós-doutorado, normalmente utiliza essas bases, essas referências de pesquisa que nós temos disponível hoje, né? Então você entra lá, você vai encontrar o artigo o completo em PDF, a tese, a dissertação completa, e vai poder ler. E claro, mais para frente, quando você de fato estiver já no processo de orientação, além dessas referências que você pesquisou, essas bases virtuais, você vai poder encontrar livros, comprar livros e receber do seu orientador alguma indicação específica. Mas o importante agora é só isso que nós precisamos para o fórum, que fique claro. É você encontrar pelo menos dois trabalhos, ler o que você achou desse trabalho e socializar para que seus colegas tenham acesso. E nessa socialização a gente dá aquela mesma pontuação. De 0 a 50, 50 é a nota máxima, embora lá tenha até 100, mas a pontuação máxima é 50, que ele vira 5 pontos. E essa pontuação vai compor lá o seu quadro de notas, tá? Mas o importante é isso: não façam pela nota, façam pelo aprendizado e pela possibilidade de se ajudar, né? De criar uma comunidade de aprendizagem virtual, que é o que a gente está tentando aqui. Até lá!